No âmbito da negociação, a análise técnica geralmente é realizada usando indicadores técnicos na maioria das vezes. Os traders evitam o uso desses indicadores técnicos, não apenas devido ao atraso que esses indicadores geralmente possuem, mas também porque, para criar um sistema de análise técnica eficaz, seria necessário ter vários indicadores em seu gráfico, às vezes 3 indicadores, às vezes 5 e até mesmo 10 em alguns casos. Isso me leva a pensar, e se houvesse um único indicador capaz de servir a diversos propósitos diferentes? Imagine ter um único indicador que funcionasse como filtro de tendência, filtro de volatilidade e ainda fornecesse sinais claros de compra e venda. Bem, na verdade, esse indicador existe, e neste vídeo, vamos discutir exatamente sobre isso. Vamos mergulhar nisso. O indicador do qual estamos falando é chamado de OBS-Trender. Para adicioná-lo ao seu gráfico, vá para a visualização de negociação e abra a guia de busca de indicadores. Digite OBS-Trender e selecione o resultado OBS-Trender ou por Opupiterap. O indicador OBS-Trender é uma ferramenta versátil que atua de 3 maneiras distintas. 1. Identificação de sinais de entrada de compra e venda. 2. Identificação de tendência. 3. Identificação de momento. Os componentes do indicador são os seguintes: o histograma que muda de cor, indo de verde claro para verde escuro, é chamado de o histograma de tendência do OBS-Trender. Isso está indicado aqui, como você pode ver. Ao ligar e desligar o botão, a linha acima do histograma de tendência do OBS-Trender é chamada de linha de tendência do OBS-Trender, como indicado aqui. Quanto a esta linha, ela é chamada de oscilador OBS-Trender, e o histograma atrás dela é chamado de o histograma do oscilador OBS-Trender. Como você pode observar, as configurações de estilo deste indicador oferecem muitas personalizações. Basicamente, você pode alterar a cor, o estilo de exibição e as espessuras de cada um desses componentes do indicador. Para a estratégia que apresentaremos neste vídeo, todas as configurações permanecerão em seus valores padrão. Agora, vamos ver como esse indicador pode ser utilizado para identificar sinais de entrada de compra e venda, tendências e momento. Primeiramente, os sinais de entrada de compra e venda são visualizados por meio dos pontos verdes e vermelhos no oscilador OBS-Trender. Os pontos verdes representam os sinais de compra, enquanto os pontos vermelhos representam os sinais de venda. Em segundo lugar, vamos analisar o momento do mercado. A análise dessa função é realizada através do histograma do oscilador OBS-Trender. Quando o histograma é verde, isso indica um momento de mercado em alta, e quando ele está vermelho, indica um momento de mercado em baixa. Mas por que o momento de mercado é tão importante? Bem, o momento é, essencialmente, a velocidade da mudança de preço em um determinado ativo de negociação. Ele é fundamental na análise técnica, pois ajuda os traders a identificar a direção provável que o mercado seguirá. Em terceiro lugar, temos a identificação de tendência. Essa função é desempenhada pela linha de tendência do OBS-Trender e pelo histograma, conforme mencionado anteriormente. A linha acima do histograma representa a linha de tendência do OBS-Trender, enquanto o próprio histograma representa o histograma de tendência do OBS-Trender. Quando ambos exibem a cor verde, isso indica uma tendência de alta, e quando ficam vermelhos, indica uma tendência de baixa. Durante uma tendência de alta, o histograma do OBS-Trender também muda de cor para um tom mais escuro de verde, sinalizando uma retração do mercado ou enfraquecimento dessa tendência de alta específica. Acompanhando de perto, a linha de tendência do OBS-Trender muda para vermelha para refletir essa mudança. Inversamente, durante uma tendência de baixa, o histograma de tendência do OBS-Trender é colorido de vermelho escuro por padrão. Se ocorrer um recuo ou enfraquecimento da tendência de baixa, o histograma muda para um tom mais claro de vermelho e, correspondentemente, a linha de tendência do OBS-Trender muda sua cor para verde. Agora, neste momento, você pode estar se perguntando: como posso realmente usar esse indicador para negociar? Bem, vou lhe contar. Para uma negociação de compra, o histograma de tendência do OBS-Trender deve ser colorido de verde, indicando uma tendência de alta de curto prazo.
Além disso, o histograma do oscilador de tendência do B-Trender também deve ser colorido de verde, sinalizando um momentum de mercado em alta. Por fim, um ponto verde deve aparecer no oscilador B-Trender, indicando um sinal de compra. Quando todas essas condições forem atendidas, entramos em uma negociação de compra. Para uma negociação de venda, o histograma de tendência do B-Trender deve ser colorido de vermelho, indicando uma tendência de baixa de curto prazo. Além disso, o histograma do oscilador do B-Trender também deve ser colorido de vermelho, indicando um momentum de mercado em baixa. Por fim, um ponto vermelho deve ser visível no oscilador B-Trender, indicando um sinal de venda. Quando todas essas condições forem atendidas, entramos em uma negociação de venda. No entanto, é importante observar que o histograma de tendência do B-Trender só pode ser utilizado para identificar tendências de curto prazo no mercado. Como não foi possível encontrar de maneira precisa as configurações de entrada deste indicador para identificar tendências de longo prazo, por esse motivo, vamos adicionar outro indicador para confirmar as tendências de longo prazo. Na guia de pesquisa de indicadores, digite o Donchian Trend por Holonesome de Blue. Clique 2 vezes para acessar o painel de configurações. Na guia de entradas, altere o comprimento para 200 e reduza a largura da linha para 1. Na guia de estilo, desative as duas opções de caractere e clique em OK. O Donchian Trend é uma ferramenta utilizada na análise técnica para identificar tendências no mercado e potenciais pontos de entrada, utilizando as bandas superior e inferior do Donchian Trend e seus canais. A maneira como o utilizaremos para identificar tendências de longo prazo no mercado é bastante simples. Sempre que a linha de tendência estiver colorida de verde e o preço estiver consistentemente sendo negociado acima dela, indica uma tendência de alta de longo prazo. De maneira oposta, sempre que a linha de tendência estiver colorida de vermelho e o preço estiver sendo negociado constantemente abaixo dela, indica uma tendência de baixa de longo prazo. Agora, para negociar usando essa estratégia de indicadores combinados, aqui está como faremos isso. Para realizar uma negociação de compra, a primeira coisa a fazer é confirmar que o mercado está em uma tendência de alta de longo prazo. Para isso, verifique se tanto o Donchian Trend quanto o indicador de tendência estão verdes, e se o preço está sendo negociado acima da linha de tendência. Em segundo lugar, é necessário confirmar que o mercado está em uma tendência de alta de curto prazo. Para isso, verifique se o histograma de tendência do B-Trender está colorido de verde brilhante, como mostrado aqui. Em seguida, é preciso que um sinal de compra seja gerado pelo indicador B-Trender. Para confirmar esse sinal, aguarde a impressão de um ponto verde no oscilador B-Trender. Além disso, para que esse sinal de compra seja válido, o ponto verde precisa ser impresso abaixo da linha 0. Se for impresso acima da linha 0, a configuração do sinal de compra se torna inválida. O histograma do oscilador B-Trender também deve estar colorido de verde, indicando a presença de impulso de alta suficiente no mercado para impulsionar o preço para cima e obter lucro. Todas as condições de entrada são atendidas nessa vela, então é possível iniciar uma negociação de compra. O stop loss será definido abaixo do mínimo do último movimento descendente, e o objetivo de lucro será fixado em 2,5 vezes o valor do risco. Sendo sincero, não encontrei com facilidade entradas que fossem lucrativas com esta estratégia. Mudei o mercado, mudei o tempo gráfico, porém todas as poucas entradas que identifiquei foram estopadas. Então minha conclusão é que devemos continuar buscando uma estratégia que realmente seja eficaz. Obrigado por assistir. Até a próxima!